Com informações da região sul do Brasil. Vamos para o nosso contato aqui com Gabriela Garcia. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar uma lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais nas universidades do estado. O julgamento aconteceu no plenário virtual, então sem aquele debate entre os ministros da Suprema Corte. Gabi, apenas depósito de votos. Hoje termina inclusive esse julgamento, mas já com a maioria formada. Traz as informações para a gente, traz os principais destaques aí dos votos dos ministros. Gabi, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. A gente vem falando do início, desse julgamento que aconteceu no início dessa semana. Agora a gente tem, então, maioria pela derrubada dessa lei. Já são 7 votos a 0. Esse julgamento em plenário virtual que segue até esta sexta-feira, mas a gente já tem maioria formada para a derrubada dessa lei, uma lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais em universidades estaduais e também universidades privadas que recebem recursos do Estado. O ministro Gilmar Mendes é o ministro relator e com ele, então, o entendimento dele, partiu de que essa lei é inconstitucional e ele foi seguido, o voto dele foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. No voto dele, então, Gilmar Mendes afirmou que essa lei seria inconstitucional por invadir a competência do Estado e afirmou que já há jurisprudência consolidada na Corte para a defesa da reserva de vagas. Também, em seu voto, Gilmar Mendes afirmou que a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina sem que o órgão tenha analisado devidamente a eficácia da política pública ou as consequências da abrupta interrupção dela. O decano afirmou que a lei foi aprovada, abre aspas, a toque de caixa, sem ouvir as instituições de ensino superior diretamente afetadas, o que, segundo ele, indica ausência de preocupação com o princípio de autonomia universitária. Também, na visão do ministro, as cotas étnico-raciais já são um instrumento constitucional reconhecido pela Corte e expressamente admitido por norma que possui status de emenda constitucional, não havendo dúvidas quanto à constitucionalidade das ações afirmativas. O relator afirma ainda que as políticas de inclusão, quando bem utilizadas, concretizam o princípio da igualdade, concebido como igual respeito às diferenças e mandado de combate às desigualdades materiais. Então, com todos esses argumentos, o ministro votou pela declaração de inconstitucionalidade integral da lei estadual e, por consequência, do decreto que a regulamentavam. Falta ainda, nesta sexta-feira, a manifestação dos ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, manifestação que deve ocorrer, então, até o fim do dia de hoje. A gente relembra e estamos falando, dessa lei desde janeiro, é uma lei que entrou em vigor em janeiro deste ano, em Santa Catarina, foi aprovada em janeiro, mas, neste momento, ela está suspensa por decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina até o julgamento definitivo dessa ação. Essa legislação, então, que foi aprovada no início de janeiro e que agora está suspensa, ela proíbe cotas raciais em universidades do estado de Santa Catarina e também universidades privadas que recebem verba estadual. Uma exceção dessa lei é em relação à reserva de vagas exclusivamente por critério socioeconômico, que permanecem, e também a pessoas com deficiência e aqueles estudantes que vieram da rede pública de ensino. Essas cotas, segundo a lei, permanecem, mas as cotas raciais seriam, então, proibidas. A gente segue acompanhando o julgamento dessa ação, mas reforçando aqui, já tem maioria pela derrubada dessa lei e para torná-la, então, inconstitucional. Já são 7 votos a 0, ainda faltam 3 ministros que devem votar nesta sexta-feira, Carol, e a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui. Combinado, Gabi. Obrigada com as informações para a gente ao vivo da região sul do Brasil.